Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Bitcoin em ponto extremamente crítico diante das notícias. Tem notícia relacionada a tarifas, tem notícia relacionada à guerra, tem notícia inclusive que atesta que teremos um corte na taxa de juros em julho. O mercado sobe, o mercado desce e você está sendo enganado pelas notícias. E eu quero te mostrar exatamente o porquê neste vídeo. Além de te apresentar uma visão em relação às altcoins, as odiadas altcoins, eu quero discutir sobre elas num ponto de vista muito mais relacionado ao mercado tradicional. É importante que você tenha uma visão diferente, uma visão que ninguém está apresentando neste momento, que eu sei que é decisivo para muitos de vocês. Então eu peço a você, fique até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro, como de praxe, eu vou pedir que antes você deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise nos próximos dias. Eu decidi juntar os pedidos de ontem com os pedidos de hoje para que amanhã, sábado, a gente faça uma análise completa de diversas criptomoedas. Então, os comentários estão abertos, aguardando o seu pedido. Pois bem, o Bitcoin começou o dia subindo. Abrimos o pregão norte-americano e começamos a ver notícias. Notícias vindas da Casa Branca, notícias vindas do Oriente Médio. A guerra vai acontecer, a guerra vai escalar, não vai ter. Os Estados Unidos vão entrar, não vão entrar. Apareceu uma notícia falando sobre as tarifas, isso começou a assustar o mercado. China e Estados Unidos querem colocar uma nova ordem mundial. China e Estados Unidos não, China e Rússia querem montar uma nova ordem mundial. Muita notícia no dia de hoje. Obviamente a volatilidade ataca. E nós vimos inclusive uma notícia falando sobre corte de juros em julho. Expectativa é para setembro. A gente colocou já até este dado do site oficial do Fed. Mas o Fed oficialmente falou que vai cortar os juros. Isso começou a aparecer em diversos canais e muita gente começou a ficar eufórica. E este pode ter sido o gatilho deste movimento de baixa de curto prazo. Por quê? Você joga a isca e depois você pesca a sardinha. E as sardinhas acabam sempre caindo na armadilha. Eu quero realmente te mostrar o que apareceu de notícia e o que nós temos de dados e como a gente tem que interpretar as informações. A gente sempre tem que olhar de forma cautelosa para as notícias que aparecem. A gente cansa de falar sobre isso. Ignora o barulho, seja pelo lado pessimista e até pelo lado otimista, porque o que comanda o mercado é o gráfico. É o gráfico que vai traduzir o sentimento de compradores e vendedores. E sim, a gente já vai falar de gráfico. Mas olha só o que aconteceu hoje. Saiu uma notícia em vários portais de notícia relacionados a mercado financeiro e criptomoedas de que o Banco Central, um dos players do Banco Central, colocou que poderia cortar as taxas já na reunião de julho. Meu Deus, que maravilha! Isso é espetacular, o mercado começou a subir e logo em seguida veio a inversão do cenário de alta. Se a gente olha para o gráfico de 15 minutos, muita gente olha o gráfico de 15 minutos e se desespera, você viu assim, uhul, tamo rico, uhul, tamo pobre. E aí a gente vê uma queda, oh meu Deus do céu. Eu sempre gosto de chamar a atenção para o seguinte, nem olha para o gráfico de 15 minutos a não ser que você seja um scalper. O que é o scalper? É aquele trader que vai lucrar com muitas posições, mas de curtíssimo prazo. Se você não for um scalper, se você for um investidor que busca sim o médio a longo prazo, nem perca tempo com isso daqui, senão seu coração vai parar. É uma dica muito boa que eu quero te dar. Eu sempre gosto de olhar o semanal, o gráfico diário, principalmente quando a gente está vendo tanto barulho, ou seja, tanta notícia. Mas antes da gente ir para os gráficos, eu quero te mostrar exatamente por que esta fala, embora ela possa ser verdadeira, ela pode ter enganado muita gente. Pouquíssimas pessoas se dão ao trabalho de apresentar como é que é a escolha
ou seja, a decisão da taxa de juros, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer outro país. Não é uma pessoa que define, é um board de pessoas, é uma quantidade de pessoas que vai definir, é uma votação. E você pode verificar isto neste documento que está à disposição de todo mundo dentro do site do Federal Reserve, ou seja, do Banco Central norte-americano. Você tem o detalhamento tanto da decisão quanto você tem acesso aos votos, inclusive a percepção de cada um dos seus integrantes em relação à taxa de juros. Olha só, para 2025, estão considerando uma queda de, no máximo, vindo para casa de 3,75% a 4%. Na verdade, 3,5% a 3,75%. Apenas 2 dos integrantes. A maioria ainda vê um corte para 3,75% e 4%. Nós estamos em 4,5%, o que colocaria um corte de 0,5% como a maior probabilidade. Isso não quer dizer que a maior parte destes integrantes está considerando um corte no próximo mês. Não, a maior probabilidade ainda é um corte em setembro. Por que eu estou falando isso? Porque o mercado, ele olha para frente. Se houvesse um consenso por parte do mercado de que o corte viria antes, ou seja, corte na taxa de juros antes, é benéfico para o mercado de risco. Se você tem uma percepção de que isso se aproxima do ponto presente, o mercado iria subir agressivamente. Porque se você está considerando, opa, ali em setembro vai ter o corte, e ele se antecipa, o mercado olha e fala, opa, maravilha! Agora nós temos dinheiro mais barato, ou seja, a gente tem uma propensão ao risco, por consequência, a gente vai precificar de uma forma diferente. A gente vai antecipar aquele cenário benéfico, portanto, a gente vai subir antes. Neste momento, o mercado precifica o quê? Corte em setembro, precifica, a maior parte do mercado já precifica uma entrada na guerra por parte dos Estados Unidos. Israel e Irã estão em guerra, Estados Unidos entrando. As tarifas ainda resolvidas, mas precisando de um ponto final. É por isso que a gente está vendo essa micro volatilidade, esse padrão chato durante 1, 2, 3, 4, 5 semanas, desde início de maio, a gente vê uma indefinição. Essa indefinição vem justamente de um sentimento bullish, mas ainda com a sua cautela. Se qualquer um desses eventos que estão trazendo tensão para o mercado simplesmente desaparecem, não existe mais atenção, o mercado vai fazer o quê? Opa, não tem mais isso? Propensão ao risco. Se piora, a aversão ao risco. Aonde a gente vê isso? Em um monte de notícia que você não sabe o que faz? Não, você olha para o gráfico. Então o gráfico, ele é a forma mais objetiva de entender se a gente vai para cima ou para baixo, com maior probabilidade. A gente sempre tem que considerar os dois cenários, óbvio, mas é pelo gráfico que a gente entende quais são as maiores probabilidades. E o que a gente tem que ficar atento? E não ser enganado, para não ser enganado. Vamos olhar para o semanal, vamos olhar para o mensal, aí a gente olha para o diário. Você que está trabalhando, você não tem que ficar olhando o gráfico de 5 minutos. Isso é loucura. Isso é para trader, day trader, scalper. Se não for o seu caso, se for o seu caso, beleza. Se não for o seu caso, faz uma avaliação macro a micro e aí sim você define os pontos mais críticos. Porque aqui, vou te dar um exemplo. A gente está numa acumulação. A gente está entrando no final de semana. Qual que é a nossa visão em relação ao final de semana? Menor liquidez. Então, o que a gente pode acabar vendo?
este movimento aqui voltando para esta área de 105 mil dólares, a gente zerando este movimento, acumula, 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 não acontece nada durante o final de semana, tem o fechamento. O que a gente tem que olhar com muita atenção? Se o fechamento for acima de 102, 103 mil dólares, é positivo? É positivo. Fechar acima de 100 mil dólares também é muito positivo. Fechar acima de 104.400, extremamente positivo. Por quê? Porque a gente estará fechando acima da máxima do corpo da vela. Então ainda estaremos vendo esta linha vermelha servir como suporte para o preço semanal. O que também não é um Armagedon se acontecer a gente romper para baixo. Mas aí a gente tem que olhar para os cenários. Cenários diversos, 103, 100 mil dólares. Abaixo de 100 mil, temos a retração de Fibonacci que a gente já discutiu. Falei 2 dias atrás, se você não assistiu, assista o vídeo de 2 dias atrás. Eu apresentei exatamente a minha visão, caso a gente tivesse e tenha uma perda desses 100 mil dólares. E o que acontece? Qual é a cereja do bolo que a gente vai encontrar abaixo dos 100 mil dólares? Confira. Já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like que ajuda muito o canal a crescer. Então a gente está olhando para faixas do macro ao micro, ignorando o barulho. Porque Trump pode tuitar, pode acontecer alguma coisa no Oriente Médio, pode ser uma narrativa específica de algo e o mercado muda rapidamente. Mas você tem que manter a estrutura, e a estrutura macro que faz diferença. Então foca muito no gráfico, porque o gráfico ele vai falar exatamente tudo que você precisa. Mas obviamente você precisa entender de gráfico. Você precisa investir no seu conhecimento para você ter base. Para você ter uma base sólida para poder tomar decisões sem as emoções. Então, cuidado com notícias boas e notícias ruins. Senão você é pego muito no contrapé ou no contraponto. Caramba, agora vai cortar os juros. Ninguém falou que vai cortar os juros. Isso aqui é só uma fala de um dos integrantes do Fed. Ele é um voto, a gente tem vários integrantes. Nada mudou dentro da expectativa, nada mudou em relação a absolutamente nada. Então, muito cuidado com esse tipo de euforia e medo que vem pelas notícias. Combinado? Vamos olhar sempre para gráfico, macro e micro e indicadores. Os indicadores são extremamente importantes. Vamos monitorar e vamos, obviamente, aproveitar sendo contraintuitivos. E falando em aproveitar, eu quero aproveitar para te trazer uma leitura em relação às altcoins. Ah não, de novo, as altcoins não vão subir, já era, não vai ter out-season, tem muito ativo, não vai ter pulverização, não existe capital suficiente. O que mais que já falaram? A out-season não vai acontecer por conta do ETF, dos institucionais. A gente já falou de cada um dos pontos que são abordados para justificar um não acontecimento de uma out-season, uma não out-season. E eu convido você a entender, buscar entender, avaliar, analisar a minha visão em relação a isso aqui nos 3 vídeos que estão na descrição, que é Out-Season 00, Out-Season 1 e Out-Season 2. Esses são 3 vídeos que você vai entender exatamente a minha visão. Já expliquei também e explico nesses vídeos quando que ela vai acontecer e qual é o momento em que nós estamos. Pois bem, muita gente fala olhando para o mercado cripto em relação às altcoins, certo? Então as altcoins, elas não vão subir, elas não vão acontecer, elas não vão se mover, a gente só tem 2 ciclos para ter uma base, isso é muito pouco, tudo mais. Maravilha. E se eu te falar que essa mesma visão acontece de tempos em tempos, essa mesma narrativa acontece de tempos em tempos, e é no mercado tradicional? O mercado tem 100 anos de história. Não estou falando de algo que foi criado em 2008, 2009 e altcoins em 2016. Vamos dizer que o início das altcoins foi realmente em 2016. Eu não estou falando de algo que tem 9 anos. Estou falando de algo que tem 100 anos. E
O mercado tradicional enfrenta este mesmo sentimento. As altcoins não vão se valorizar, as altcoins não vão subir, cripto. As small caps não vão se valorizar, as small caps só perdem valor diante daquelas que são as maiores empresas. Hoje nós vemos as altcoins se desvalorizando ante ao Bitcoin. É o Bitcoin, é o Bitcoin, é o Bitcoin, é o ciclo do Bitcoin. O mesmo acontece com as empresas grandes em relação às small caps. E eu te mostro aqui no Russell, que é o indicador que representa as small caps, os ativos de menor capitalização, as menores empresas. Elas têm perdido valor em relação aos top 7. A gente tem que falar de Nvidia, Tesla, Apple, Microsoft. Elas estão destruindo o sonho do small cap, que pode ser considerado altcoins do mercado tradicional. Qual que é o ponto que eu quero chegar? Repetidamente isso acontece, e repetidamente isso acaba marcando um momento de oportunidade. Se a narrativa de que não teremos um giro de capital acontece em cripto, ele também acontece no mercado tradicional e em todos os finais de ciclo a gente acaba vendo essa rotação de dinheiro. É repetido. Acontece, 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 acontece. E aconteceu no passado e a nossa visão é de que vai acontecer novamente. Por quê? Porque existe ganância, existe a necessidade de se criar liquidez de saída dos grandes para os pequenos. E quem gera liquidez é o varejo. Você pode verificar, inclusive, que o Russell ele tem uma correlação, ele se equipara de forma brutal com o Total 3 e o Others. Russell é o índice das small caps. Total 3 é o market cap das altcoins sem o Bitcoin e sem Ethereum. O Others é o market cap total sem o top 10. Aqui nós temos uma leitura. As valorizações agressivas, e principalmente este tipo de valorização que a gente viu no Russell, aconteceu acima da valorização do SP500. Ou seja, o SP500, as 500 maiores empresas, Russell, as small caps. Quando que a gente viu uma aceleração absurda no Russell versus SP500? No final do ciclo passado, que foi também o movimento de valorização mais agressiva para as altcoins, a Alt-Season, Total 3, Others. Depois a gente viu queda no Russell, queda no Total 3, queda no Others. Vimos aceleração no Russell, aceleração no Total 3, aceleração no Others. Queda, até com uma acumulação no Russell que sustentou mais. Queda no Total 3, queda no Others. Russell acelerou. Vimos aceleração Total 3, vimos aceleração no Others. Vimos queda, não preciso nem repetir. Atingimos fundos, todo mundo muito parelho. Russell corrige, Total 3 corrige, Others corrige. Nós estamos com uma correlação muito grande. E agora, eu me pergunto, será que negar a Alt-Season, negar a rotação no mercado cripto, não acaba sendo também uma negação em relação à rotação no mercado tradicional que vem acontecendo ao longo das últimas décadas? Será que a realidade é que este é um movimento padrão do mercado? Será que este não é um movimento muito movido pela ganância que é necessária para o fim do ciclo, que é normal e natural em um fim de ciclo? Eu deixo aqui a minha indagação. Será que quem fala que não teremos uma Alt-Season considera que a gente não terá uma rotação do Russell que vem acontecendo dos grandes ativos das grandes empresas para as small caps nessas últimas décadas, nesses últimos praticamente 100 anos?
Será que as pessoas estão realmente enxergando e tendo essa correlação? Será que o giro de capital é algo que naturalmente acontece ou vai ser impactado por outros fatores? Ou ele só acontece mesmo por conta da ganância? Fica aqui a minha pergunta. Deixo a sua resposta para os comentários. Eu vou acompanhar tudo que está acontecendo e trarei atualizações do mercado que está super volátil lá no grupo geral do Telegram. Para que você participe, basta você clicar aqui na descrição do vídeo. Segundo o link da descrição é o nosso grupo geral do Telegram. Tem muita informação de qualidade te esperando. Assista ao vídeo que eu gravei 2 dias atrás. Esse é um momento extremamente oportuno. E acompanhe o nosso grupo geral para a gente trazer todas as atualizações. Lembre-se, este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional, onde apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Mas é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.